Bom, nós vamos fazer a receita da massa de pizza que eu faço aqui. Aí eu vou tentar fazer passo a passo, fazer o primeiro processo. Para 1 kg de farinha, aqui eu consigo fazer 5 pizzas de 350 gramas. Então o que eu faço primeiro? Eu peso meio quilo, tá aqui ó, 500 gramas. Tudo é bom fazer pesadinho para fazer a pizza sempre o mesmo padrão. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui na vasilha, mas o pessoal fala que é bol. Mas vamos lá. Meio quilos de farinha de trigo. É usado 600 ml de água. É só água que usa. Aqui eu estou colocando 500 ml, que é para fazer o preparo da massa, o primeiro passo. Depois de colocar a água, eu vou zerar a balança, vou colocar essa vasilha aqui e vou colocar, o certo é 15 gramas, mas eu vou colocar 7 gramas de fermento, porque eu vou usar essa massa amanhã. Eu vou colocar 10 gramas porque está frio aqui, não está calor não. Então aqui ó, 10 gramas de fermento biológico. É o suficiente para 1 kg de massa. Coloco aqui. Esse é o primeiro processo. Agora eu vou mexer essa massa com aqueles 500 ml de água que eu coloquei e o fermento. É só o que vai agora. Aí vai mexer bem aqui ó. Quanto você pôs de farinha? 500 ml. Farinha. 500 ml. 500 gramas? 500 gramas de farinha? É que você falou 1 quilo. Mas corrigindo, 500 gramas de farinha. Desse primeiro processo, depois de misturado as 500 gramas de farinha, corrigindo, né? E 500 ml de água. Depois, no segundo processo, eu vou pôr mais 100 gramas. Aí é só misturar bastante, né? Então aqui nessa farinha só vai a água e 10 gramas de fermento biológico. Não precisa fazer mais nada. No segundo processo que vai o restante da farinha, vai o sal, o açúcar e o azeite. É só isso que vai essa massa. E mais 500 gramas de farinha para dar 1 kg. Agora a gente vai dar uma limpadinha aqui na colher. Aí nós vamos fechar essa massa. Ela vai ficar assim, ó. Nós vamos tampar ela aqui, vai ficar um período de 1 hora. Aí é bem fechadinha assim, ó. Aí ela cresce tanto que até a tampa sai. Tira um pouquinho do ar. A farinha que eu uso aqui pra gente fazer o dia a dia é essa farinha aqui, ó. Rosa branca. Que é uma farinha boa, assim, pra fazer. Mas o certo mesmo pra fazer uma boa pizza é essa marca aqui, ó. Né? Só que essa é uma farinha especial sem glúten, né? É outro tipo de farinha, mas a marca da farinha é essa marca aqui. Caputo, que é uma farinha forte para fazer a pizza, que aí sai aquelas bordas bonitas, né? Essa não sai tanto assim, mas é uma pizza gostosa, dá para comer também. Agora nós vamos esperar o período de 1 hora. Aí depois nós voltamos aqui no segundo passo. Bom, agora nós vamos dar início à segunda etapa do processo da massa. Vou mostrar para vocês como é que ficou a massa, aquele período que nós deixamos para o fermento trabalhar. Então aqui, ó, como é que fica? Tudo cheio de bolhas, isso é um bom sinal, que o fermento tá bom, né? E isso na hora que for fazer a pizza, a massa, aí vai ter essas bolinhas, né? Então quer dizer que está tendo uma boa fermentação e vai ser uma massa leve.
Então, depois desse processo, aí nós vamos dar continuidade com aqueles 500 gramas de farinha de trigo. Mas antes disso, o que falta aqui? 45 ml de azeite. Depois, 45 gramas de açúcar. O açúcar para que é? Para a massa ficar douradinha, uma cor bonita. E 15 gramas de sal. É o suficiente para 1 kg de farinha. Aí depois a gente mexe tudo direitinho para acrescentar a farinha. E aqui daqueles 500 ml, que era 600, tá os 100 ml de água aqui. Agora eu vou mexer todos esses ingredientes que eu coloquei, ó. O azeite, o açúcar e o sal, para depois pôr a farinha. Aí depois fica tudo misturado, né? Aí a gente vai entrar com a farinha. Agora vai entrar com 500 gramas de farinha. Aí dá 1 kg. Dá mais uma mexidinha. Agora eu vou ficar em pé que a massa começa a ficar um pouquinho pesada. Deixa eu tirar essas coisas daqui, que a gente vai usar a bancada agora. Aí eu já vou acrescentar os 100 ml, é o suficiente para essa massa. Depende muito da farinha, mas essa farinha eu sempre fiz ela com 600 ml, é o suficiente. Olha como é que ela começa a ficar, ó. Agora aqui a gente vai passar para a bancada. Aí eu vou falar o processo da sova, a importância da sova. Aproveitar bem, né? A massa a gente percebe que ela está bem molinha, macia, né? Essa parte aqui é uma parte muito importante. Tirar a aliança, né? Que eu já devia ter tirado. Não precisa pôr mais farinha nem nada, que aqui é o ponto da massa. Eu creio que aqui vai dar umas 4 pizzas, porque 4 pizzas e meia, porque eu usei só 1 kg, mas se quiser para 5, né, como eu faço ela com 360 gramas, então dá para fazer 4 e pouco. Para 5 tem que acrescentar mais 150 gramas de farinha. Então aqui o processo é só esse aqui, ó. Quanto mais sova, a massa fica mais macia e melhor para abrir. Eu costumo bater ela, mas eu não vou bater, porque senão nesse vídeo vai fazer muito barulho. E quanto mais fazer isso, melhor é. Aí depois a gente fazer, vou sovar ela mais, né? Mas não vou estar mostrando no vídeo porque demora um pouquinho. Então, se fizer esse trabalho de sova, mais ou menos uns 20 minutos, aí coloca aqui de novo, aí deixa crescer mais por 1 hora e depois faz bolinhas
de 360 gramas. Pode fazer com 350, mas eu faço com 360 para ter uma bordinha maior. Aí coloca pesado na balança, 360, e põe aqui. E fecha e põe na geladeira para usar no dia seguinte. E quando for colocar aqui, passar azeite na massa também. Mas depois eu mostro o processo também. Então a gente vai encerrar aqui para a terceira etapa. Nós falamos em a terceira etapa, né? Mas na verdade vai ser 4. Depois daquele processo que nós colocamos o azeite, o açúcar e o sal e os 100 ml de água e as 500 gramas de farinha, aí a gente faz aquele processo, só que ficou um pouquinho mole. Aí eu só coloquei mais 50 gramas de farinha, né? Aí já fiz aquela sobra que eu falei que é mais ou menos uns 20 minutos, né? Aí, quanto mais sova a massa, melhor fica a pizza na hora de abrir. Ela fica mais macia, cresce as bordas. E quando eu estava fazendo, que nós desligamos o vídeo, aí eu estava fazendo assim, ó, e faz muito barulho. Então, quanto mais você faz assim com a massa, e ela fica grudenta na mão, né? Mas depois ela começa a desgrudar. Aí, se você vê que ela ainda está grudando, aí você coloca um pouquinho só de farinha, umas 50 gramas, aí ela já fica assim, ó, já não gruda. Aí dá mais uma, né? Aí faz essa bolinha, né? Aqui nós vamos colocar ela para crescer igual aquele primeiro processo. Aí o que a gente faz? A gente coloca azeite aqui. Aí dá uma espalhada, uma limpada, porque essa massa vai crescer aqui, né? Aí a gente vai colocar ela aqui, ó. Olha aqui como é que ela tá, ó. Aí a gente coloca um pouquinho de azeite. Aí a gente coloca a tampa. Aí vai ficar mais o processo também de crescimento, mais uma horinha. Esse processo, quando você tem tempo, você pode fazer isso umas 2 vezes. Tira ela daqui, que ela vai crescer, aí você sova ela de novo, mais uns 10 minutinhos, coloca aqui novamente. Aí fecha, deixa crescer mais uma horinha, aí coloca aqui. Quanto mais você sovar, a massa fica mais macia, né? Então eu não vou mostrar esse processo. Fazendo mais isso mais uma vez já é o suficiente. Agora nós vamos encerrar aqui, vamos voltar na 4ª etapa já fazendo as bolinhas e colocando nas vasilhinhas para crescimento, para fazer a massa na quinta-feira, amanhã. Tá bom? Bom, agora nós vamos estar finalizando todo aquele processo. Olha como que ela cresceu, com 10 gramas de fermento biológico, né? Agora nós vamos tirar ela daqui e fazer bolinhas, né, de 360 ml, 360 gramas, né, que a gente trabalha com gramas e ml, né, e confunde um pouco. Aí quando a gente vai passar aqui para a bancada, ela vai diminuir um pouco, mas não tem problema, mas ela cresceu o suficiente. Massa macia, ó. Agora nós vamos fazer bolinhas de 360 gramas. Aqui ficou muito. E a gente vai cortando. 360. Aí a gente faz essa bolinha, novamente, boleia ela. Olha como é que ela fica bonitinha. Tem que ficar assim, redondinha. Aqui fechar todos os buraquinhos. Aqui, ó. 360, 361. Pode deixar passar um pouquinho.
Isso é para uma pizza de 35 de comprimento, de largura, que é a pizza tradicional. O tamanho dela, né? Essa daqui já deu. Aí continua fazendo a bolinha. Vamos ver quantos que vai dar, porque eu fiz com 1 quilo certinho. Olha que bonitinho que fica. Aí é só bolear e pôr aqui, ó. 360. Agora esse processo é mais rápido, né? Isso aí. Deu 1, 2, 3. Deu 4. Vamos ver quanto que deu essa daqui. Essa daqui, ó, deu 248 gramas. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de 100 gramas. 100 gramas. Aqui deu 4 pizzas de 360 gramas, que é o tamanho da 35. O que a gente faz? Agora a gente põe azeite. Vou derramando um pouquinho. Não precisa pôr muito. Aí a gente pincela tudo bonitinho. Pronto, esse processo já está finalizado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar. E agora qual é o processo? Nós colocamos na geladeira. Essa aqui também vai ser colocada no potinho, depois eu ponho. Derrumo o azeite aqui no potinho. Então o processo para fazer a pizza é isso daqui. Então depois que é feito isso, ela não é feita para abrir hoje. Nós só vamos abrir ela amanhã, que é a fermentação longa, né? Que aí vai trabalhar o processo de fermentação, de crescimento, sabores. A massa vai ficar uma massa leve, né? E vai ter aquelas bordas bonitas. Então esse é o processo para fazer essa pizza, né, artesanal. Para 1 quilo de farinha, você vai usar, né, 45 ml de óleo, 45 gramas de açúcar, 15 gramas de sal e 10 gramas de fermento biológico para 1 quilo de farinha de trigo. E aí a gente vai ter 4 pizzas. Se você quiser aumentar para 5, é só acrescentar mais 150 gramas de farinha de trigo para 600 a 700 ml de água, né? Vai água também, tá bom? Finalizando nossa receita de massa de pizza. É isso aí.